Saúde da Mulher. Oferecimento Clínica Lafemme. Cuidado, inovação e compromisso com a saúde feminina. Neste episódio de estreia do quadro Saúde da Mulher, no mês da mulher, vamos falar sobre Março Amarelo, mês mundial de conscientização sobre a endometriose. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a doutora Fabiana dos Santos e o doutor Pablo Nascimento, ambos médicos ginecologistas e obstetras e sócios da clínica Lafemme. Bom dia, sejam bem-vindos à estreia do quadro Saúde da Mulher aqui no Saúde RS. Agradecemos pela parceria neste projeto. Obrigado, Paulo. Obrigada, Paulo. Bom dia. Qual a importância do Março Amarelo e o que é a endometriose? Paulo, o Março Amarelo é um mês, né, que foi dedicado para conscientização, uma campanha nacional de conscientização e a importância do diagnóstico da endometriose. Justamente pela tamanha prevalência que a endometriose existe, ela ainda atrasa o diagnóstico para essas pacientes, por vezes, muitos anos ainda convivendo com sintomas, com dores e sem esse diagnóstico. Então, esse mês de conscientização é uma campanha nacional já que é muito bem estimulado por nós. A endometriose é uma doença crônica, inflamatória, e que é, na realidade, um tecido do endométrio, que é esse tecido que está dentro da cavidade do útero, que se implanta fora do útero, né? Pode se implantar em órgãos como a bexiga, intestino, ovário, e comprometer de forma significativa a saúde da mulher. Quais fatores de risco podem levar ao desenvolvimento da doença? Então, a endometriose, ela é uma doença multifatorial, Paulo. Ela existe diversos fatores que possam ser de risco para que a paciente, que a mulher desenvolva endometriose, né? E alguns desses são bem reconhecidos já pela sociedade, que dentre deles o histórico familiar, né? Aquela mulher que teve na sua família um parente de primeiro grau com esse diagnóstico, ela potencialmente tem mais chances, né, de ser uma paciente que desenvolva endometriose. Aquela menina que menstrua muito cedo, né? Ou desde a primeira menstruação já com ciclos de dor, essa também é uma paciente com um fator de risco maior para isso. Diversos outros fatores, né, Fábio? Inclusive... A causa, né, que tenta explicar a endometriose é o sangramento retrógrado, né, que seria o sangue indo do útero para as trompas e aí indo para a cavidade abdominal. Então, explica um pouco essas causas, esses fatores que o Pablo falou. E a gente também, hoje, se fala muito em fatores imunológicos, fatores genéticos, que não são tão relacionados à primeira hipótese, que era esse sangue indo para a cavidade. E isso ainda está sendo estudado, né? Essas teorias, né, que nem a Fabiana falou, existem ainda muito, né? Mas o mais importante que a gente fala é que, embora esses fatores de risco e ser uma doença multifatorial, é que a mulher não precisa ter tudo isso. Ela, mesmo assim, ela não precisa apresentar esses fatores para que tenha. Muitas mulheres não têm nenhum desses fatores e têm endometriose. É uma doença altamente prevalente, por isso que é a importância mesmo. Qual a incidência e a prevalência da endometriose no Brasil e no mundo? A prevalência, hoje, no mundo, se entende que 1 a cada 10 mulheres tem endometriose. Então, é uma prevalência de 10%. Num cenário como o Brasil, de 6 a 8 milhões de mulheres têm endometriose. Então, é uma prevalência muito grande, né? Isso levando em consideração uma doença que, com a tamanha prevalência e com o atraso no diagnóstico, a importância justamente desses meses de conscientização, né? Sim. Quais são os sintomas e como identificá-los? Os sintomas, o principal sintoma é a dor no período menstrual. E não é qualquer tipo de dor, a gente classifica uma dor que compromete a qualidade de vida da paciente, né? É uma cólica forte e limitadora. Dor na relação sexual, dor para evacuar ou dor para urinar, dor que pode acontecer fora do período menstrual, a paciente começa a perceber que não é só no período menstrual que ela tem dor, e dificuldade para engravidar, né? Às vezes a paciente começa a tentar engravidar, fica 1 ano, 2, e não consegue engravidar, e não ter dor
e esse ser um fator que a gente vai investigar e identificar a endometriose. A gente sempre reforça e conversa muito com nossos pacientes e tenta difundir ao máximo isso para não ser normalizado a dor, né, Paulo? Então, a dor, como é um sintoma muito pessoal, não é algo que é visível, eu não vejo a tua dor, então, esse é um sintoma que às vezes ele é normalizado, né, por diversas causas, né? Eventualmente, porque a mãe dizia que era isso, então, isso eu digo que por ser o principal sintoma, que a Fábio falou, além dos 5 Ds, né, que diz que essas dores específicas que ela bem lembrou, eu reforço justamente quanto a isso, a não normalizar a dor, né? A dor ser sim um sintoma e ser procurado investigar com uma equipe especializada, sempre pensar na endometriose. O que a gente percebe a nível de consultório, né, quando a gente conversa com a paciente, é que ainda vem muito do antigamente, que se considerava cultural, normal, né, ter dor, né? Então, às vezes, as meninas vêm ainda com essa ideia, as pacientes com uma faixa etária maior já vêm carregando isso e elas vão tolerando a dor por muito tempo, até que em algum momento alguém identifique, né, e a gente vai chegar aí no momento de diagnóstico, que aquilo que ela está passando não é normal. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico, exatamente, assim, parece, por ser uma doença tão difícil, 7, 10 anos para fazer o diagnóstico, esse diagnóstico é difícil, mas de fato não é. O diagnóstico começa numa anamnese, que a gente chama que é na primeira entrevista com essa paciente, identificando esses sintomas, Paulo. Então, durante essa consulta direcionada e um exame ginecológico também direcionado, ali a gente já consegue ter uma alta suspeição e depois, frente a isso, fazer alguns exames que hoje as diretrizes, seja da Sociedade Brasileira de Endometriose, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, recomendam alguns exames mais específicos, né? Seja a ressonância nuclear magnética de pelve e uma ecografia especializada, né, com preparo intestinal, né, para fazer o diagnóstico e mapeamento da endometriose. E esses exames, além de serem importantes para confirmar o nosso diagnóstico no consultório, eles, nos casos que a paciente será submetida a um tratamento cirúrgico, por exemplo, eles são fundamentais porque eles nos guiam aonde que tem a lesão, porque nem sempre a lesão é visível, né? Ela precisa ser buscada e tratada, né? O que eu reforçaria para as pacientes, né? Elas ainda trazem no consultório exames de ecografia simples, considerado que é um exame importante também da avaliação ginecológica, mas elas têm sintomas, elas têm queixas, mas com um exame simples e muitas vezes, então, dizem para elas que isso é normal, que elas estão bem. Não tem nada. Né? Então, elas acreditarem nas suas queixas, né? Acreditar no que elas estão sentindo e entender que realmente, às vezes, um exame simples ele não vai conseguir fazer esse diagnóstico e que ainda o peso de uma boa história clínica, de um bom exame físico vai fazer diferença para a gente seguir, então, para a investigação desses exames específicos que o Pablo falou. A endometriose tem cura? Quais são as opções de tratamentos? Então, a endometriose, né, ela é uma doença crônica, né, que ela sim tem controle, né? A cura, em alguns casos muito específicos que poderiam acontecer em regiões, eu diria, né, em extremos da vida reprodutiva da mulher, poderia trazer como uma cura, mas não, esse nome não é muito bem recomendado se falar, né? Mas sim, é importante que fale para essas mulheres que existe controle, não é uma doença que ela tem que aprender a conviver com a dor. Existe sim controle, ela precisa ter uma educação quanto a isso, ter uma boa condução do seu tratamento, o que vai possibilitar que ela tenha uma qualidade de vida, né, normalizada durante toda a sua vida. Por isso que é importante a gente sempre reforçar o diagnóstico, fazer o quanto mais cedo. Porque daí, desde o início da vida dessa menina, da vida reprodutiva dela, a gente consegue já ir fazendo com que ela vá reconhecendo isso e tendo mais oportunidade de ser bem tratada, né, Fábio? A gente tenta, acho que o reforço sempre para a paciente, que por ser uma doença crônica, multifatorial, que é o que a gente vem falando, a gente precisa de vários profissionais envolvidos para auxiliar essa paciente e também precisa da paciente, né? Que ela também se posicione dentro da patologia dela, da doença dela e ela também busque cuidar da sua saúde.
Então, além do nosso papel de ginecologista na identificação da doença, no tratamento, é importante, assim, uma boa avaliação nutricional, o acompanhamento de uma fisioterapeuta, né? Então, assim, a gente trabalha, até atividades físicas como yoga é uma atividade interessante, ou seja, ela entender que ela tem um médico que vai estar apoiando ela no tratamento, mas ela também vai ter que fazer parte disso, ela também vai ter que se cuidar para conseguir controlar os sintomas. Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para as mulheres neste Março Amarelo? Olha, a mensagem, né, para não fugir de um clichê que dizer que dor não é normal, mas acredito que isso sim tem que cada vez ser reforçado, que elas acreditem nos seus sintomas, né, Paulo? Ninguém conhece mais o corpo do que a gente mesmo. Então, ela acredite nos seus sintomas, acredite que aquela dor não é, e não, o exemplo que a Fábio falou, eu fui, procurei, fiz exames e tudo é normal, e ela fica aceitando que aquilo é. Busque algumas informações, né? Pesquise em locais que tenham informações adequadas. Então, não normalizar a dor. A dor não pode ser normal para ninguém. Ninguém merece, né, sentir dor, né? Eu orientaria muito a busca de profissionais que são especializados nessa área. Reforço muito para as pacientes buscar orientações seguras, né, para entender muito como a doença funciona, porque às vezes no consultório a gente, apesar de ter todo o reforço das orientações, elas saem ainda com muitas dúvidas, então ler muito sobre o assunto. E uma coisa que a gente vê como uma diferença importante para essas pacientes é o suporte familiar. Não deixar de dividir com a sua família as suas dificuldades. E a família, no momento que entende a doença, ela consegue dar um apoio maior para essa paciente nesse período. Então, busquem auxílios, né, que possam dar apoio para ficar bem diante dessa doença. Doutora Fabiana, doutor Pablo, sócios da Clínica Lafemme, agradecemos por estarem conosco na estreia do quadro Saúde da Mulher aqui no Saúde RS. Obrigado, Paulo. Obrigada, Paulo, pela oportunidade. Você, mulher, está cuidando da sua saúde? Na Clínica Lafemme, você recebe atendimento completo, com tecnologia, precisão e acolhimento. A equipe multidisciplinar acompanha cada paciente, oferecendo cuidado personalizado e atenção total. A clínica é referência em ginecologia clínica e cirúrgica, com destaque para endometriose, cirurgia robótica e procedimentos minimamente invasivos, garantindo mais segurança e recuperação rápida. Siga @Lafemme Consultório no Instagram ou entre em contato pelos telefones que estão na sua tela. Clínica Lafemme, cuidado, inovação e compromisso com a saúde feminina. Saúde da Mulher. Oferecimento Clínica Lafemme. Cuidado, inovação e compromisso com a saúde feminina.